Podcast Pedreira no Ar. Eu, Caio, e aqui ao meu lado, Mr. Morato. Obrigado, Caio. E sem o Caio, nunca ia ser possível tudo isso acontecer. Então, quero agradecer toda vez que nós começarmos aqui ao Caio e toda a ajuda que ele deu para que isso fosse possível acontecer. Nós estamos aqui no podcast Pedreira e quero que o Caio apresente. Então, quem é o convidado de hoje? Ó, chega até a vibrar aqui, ó. Não sei se a convidada já sentiu a energia do local, mas a nossa convidada, eu não quis definir, tivemos uma pré-conversa. O nome dela é Francine Nikolovski e ela vai nos presentear com essa presença hoje. Gratidão. Seu nome, Francine Nikolovski? Bom, meu nome é Francine e hoje eu sou dirigente do Instituto Terra Ancestral, onde nós abrimos cerimônias com a medicina da ayahuasca e profissionalmente eu também trabalho como terapeuta. Muito legal, Francine. Então vamos daí o papo seguindo, né? Nosso primeiro episódio aqui foi sobre a ayahuasca, né? A gente recebeu o xamã Ícaro e ele contou um pouco da história ali, do espaço dele, falou sobre o rapé. Então, eu acho que vamos partir do princípio ali. Aonde que surgiu essa parte espiritual na tua vida? Como que veio? Se veio de familiar ou se desde cedo de criança? Conta um pouquinho pra gente, hein? Bom, se eu fosse contar tintim por tintim, a gente ia passar muitas horas aqui, né? Eu tive um problema muito sério com drogas, né? Quando era mais jovem. Comecei o uso bem cedo, né? Tinha sérios problemas, assim, de autoestima, de aceitação, problemas emocionais, né? E acabei recorrendo às substâncias e foi uma experiência bem dolorosa e eu cheguei no meu fundo do poço. Durante esse período, eu recebi auxílio da minha família e fiquei um tempo internada numa clínica que hoje é em Antonina, uma comunidade para mulheres, né? E lá eu fiquei limpa. Parei de usar substâncias, mas aí o psiquiatra me receitou uma porrada de remédios, né? E ao sair de lá, eu fui retomando minha vida aos poucos, mas sempre tomando a medicação. Na época tinha sido diagnosticada com bipolaridade, enfim, uma série de questões. Aí eu comecei a frequentar um terreiro de Umbanda. Certo. E foi lá onde tudo começou a se abrir. Porque na primeira vez que eu entrei lá e que eu ouvi o atabaque tocar, pensei, ai meu Deus, é aqui. É isso que eu estava procurando a minha vida inteira, né? Mas mesmo frequentando o terreiro, daí fiz parte da corrente, né? Comecei a trabalhar, comecei a aprender. Mesmo assim, eu ainda necessitava do suporte da medicação. E chegou um momento que eu tive um despertar, assim. Eu pensei, meu Deus, eu passei tudo que eu passei para viver assim, à base de remédios, porque esses estabilizadores de humor, você não tem as crises, né? Não se afunda lá na depressão, as crises de raiva, enfim, mas também você não sente nada. Então, eu olhava assim para os meus filhos e pensava, eu sou um monstro, porque eu não conseguia sentir mais. Aquilo foi entrando numa normose, assim, terrível. Eu falei, não é possível que a vida é isso. Isso mesmo, já estudando ali sobre espiritualidade, enfim. E aí eu tinha uma amiga e essa amiga começou a mudar o comportamento dela. Isso nós estávamos falando de uma época de quantos anos ali dessa experiência com as drogas, quantos anos mais no internamento, porque depois eu vi você falando, eu já estava imaginando uma adolescente rebelde, mas daí quando você falou meus filhos, né, minha filha, não sei, e daí eu pensei, não, então acho que ela já tinha um pouquinho mais de idade. Isso foi há 13 anos atrás, mas é que eu fui mãe bem cedo, né? Eu fui mãe pela primeira vez com 18 anos. Eu tenho 3 filhos, 3 meninos, e nessa época eu já tinha meus 2 filhos mais velhos e mesmo assim tive que passar pelo internamento, né? Bom, enfim.
E aí eu comecei a observar o comportamento dessa minha amiga e ela sempre, uma coisa que marcou muito pra mim, ela sempre se atrasava pros compromissos. E eu sou capricorniana, então assim, se eu não chegar antes, pelo menos no horário eu vou chegar. E eu ficava muito brava, porque daí ela me avisava em cima da hora e era sempre uma confusão. E eu comecei a perceber que ela começou a chegar no horário. Aí o nível da nossa conversa, assim, começou a mudar. Eu vi que ela estava mudando, tinha alguma coisa diferente nela. Conheci a mãe dela, vi que a mãe dela também estava totalmente diferente. Eu falei, gente, o que tá acontecendo com essas mulheres, né? E aí eu perguntei pra ela, falei, viu, o que tá acontecendo contigo? O que aconteceu? Daí ela falou pra mim, olha, tô tomando um chá lá e tal, tal, tal. Eu falei, nossa. Num primeiro momento, veio aquela coisa do preconceito, né? Ah, não, isso aí é droga e tal, né? E deixei quieto. Foi passando os dias e aquela dor minha interior, ainda faltava algo, ainda faltava algo. Daí eu chamei ela, falei, ó, quando que vai ter lá o tal do ritual lá do chá, que eu vou. Pode dar meu nome, que no próximo que tiver eu vou. E eu fiz toda uma preparação para ir, né? E fiquei, inclusive, consagrando um tempo nesse primeiro local. Sou muito grata à madrinha Márcia, que é psicóloga também e que foi quem me recebeu nesse mundo da ayahuasca. Dentro dessa preparação que eu fiz, a madrinha lá, a dirigente, que é a Márcia, né, sugeriu que ficasse pelo menos alguns dias antes do trabalho sem a medicação. E assim eu fiz, eu segui tudo à risca o que era para ser feito. E foi tão impactante a minha primeira vivência que depois daquela vez eu nunca mais tomei medicação. Eu acho que eu já passei um pouquinho por algumas coisas que você comentou aí, né? A ayahuasca, a primeira experiência também deu um despertar, assim. Você falou que começou na Umbanda, a espiritualidade ali que despertou, né? A preparação para a ayahuasca é tipo um preceito, Isso. sem comer carne, uma dieta mais leve, sem carnes. Na verdade, os alimentos gordurosos muitas vezes são piores do que a própria carne. É que assim, isso depende muito da crença pessoal de cada um, né? Então, eu não digo que é obrigatório, mas é melhor se você fizer uma preparação. Só que isso varia muito de vertente para vertente, de casa para casa. Por exemplo, os indígenas, que são os povos originários, né, que descobriram a medicina, eles comem carne. Perfeito. Antes do trabalho. Isso que eu ia perguntar, se isso estava mais ligado a uma questão fisiológica, por causa sei lá, dos trabalhos fisiológicos, né, do próprio intestino mesmo, ou se era uma questão mais profunda mesmo, né, de não comer carne por algum motivo, sei lá, por outro motivo, que não fosse fisiológico, porque as pessoas pensam, não, tem uma dieta restrita, justamente porque vai tomar e pode vomitar, pode ser alguma coisa que possa comprometer, né, na hora desse ritual. É bem relativo. É melhor você comer um filezinho de frango grelhado do que se entupir de doce, por exemplo, ou comer uma massa, uma comida muito gordurosa. Você tem que pensar no que é difícil a digestão. Lógico, a parte da carne aí entra a questão espiritual, né? Porque a energia da carne ali foi feita um sacrifício daquele animal e a gente sabe que a indústria, como a indústria produz a carne, não é uma energia lá das melhores, né? Mas aí isso já entra na parte de crenças e a gente procura respeitar cada um dentro das suas crenças, né? Certo, Francine. Eu dei uma fuçada no teu Instagram lá. Eu achei algumas coisas interessantes. Eu gostaria que você comentasse sobre as garrafadas. Eu achei muito interessante o preparo que você faz, o jeito que é rezado, ou a música que você usa e a história de onde ela veio, né? Que eu acho que é interessante aí pro público. Acho que a história é o principal, né? Eu recentemente comecei a receber chamados espirituais, né? Eu costumo trabalhar muito com a força dos pretos velhos, né?
Mesmo eu tendo saído do terreiro, eu carrego isso na minha veia para onde eu for, né? É a minha família espiritual. Eu nem chamo eles de mentores. Eu gosto de falar que eles são a minha família, né? E eu comecei a receber um chamado de uma pretinha velha chamada Vovó Maria Rita. E ela disse: olha, minha filha, você vai começar a fazer remédio. Eu disse: remédio? Que remédio? Não, são as garrafadas. Dê uma lida, procure entender um pouquinho mais. Só que no momento eu não entendi. Fui, li, pesquisei e falei: meu Deus, como é que eu vou fazer uma garrafada? Eu não sei fazer uma garrafada. Não faço ideia de como fazer, né? E foram vindo as instruções. Olha, você faz dessa forma, essa quantidade, as ervas. Então, sempre quando eu vou preparar, é individual para a pessoa, sempre para aquela pessoa específica, né? E eles vão orientando que ervas utilizar, quantidade das ervas, quanto consumir. E quando eu estava começando ali a produzir, eu fui cortar uma etiqueta e minha mãe estava na minha casa e a minha tesoura estava bem ruim, assim, de corte. E eu falei: puxa, mãe, me ajude a achar uma tesoura que corte melhor aqui e tal, né? E ela trouxe uma tesoura. Ela falou: ó, você cuide dessa tesoura, porque essa tesoura era do seu bisavô Antônio. Daí aquilo já me deu um clique, assim. Eu falei: como assim? Ela: essa tesoura tem mais de 100 anos. E aí ela falou que o meu bisavô Antônio, ele cortava o cabelo do pessoal no sítio, assim, porque era no norte, no interior, né? Não tinha um cabeleireiro. Mas aí o pessoal ia até a chácara pra cortar o cabelo. E ela disse assim, e ele fazia garrafadas, ele fazia remédios para as pessoas também. Nossa, aquilo foi um... Daí eu entendi tudo, juntei todas as peças ali do quebra-cabeça, né? E em honra a ele, eu estou dando continuidade aí nesse processo dos remédios, porque a garrafada, além de toda a parte fitoterápica, que é o poder da planta ali atuando no corpo, tem toda a parte espiritual, né? Então é todo um rezo que é feito, não é só colocar ervas dentro da garrafa, é todo um preparo bem especial. Entendi. O Morato, eu acho que ele não está muito acostumado com essas questões, sabe? Ele é uma pessoa que ele tem a espiritualidade dele, cristão, então ele acho que está entendendo algumas coisas agora. Sim, eu tenho, assim, uma breve experiência, assim, por ter passado por algumas religiões, né, várias, na verdade, né, eu já tenho uma certa idade, e daí até os 16 anos, até a minha adolescência, ali, até uns 15 anos, eu sempre frequentei o centro espírita, porque a minha família era espírita, né, então eu nem entendia. Só gostava da festa de Cosme e Damião e só. O resto eu ficava sentado lá. Eu ficava só sentado lá esperando. Toda sexta-feira a gente tinha lá um encontro lá, né? Onde meus parentes, né? Minha avó, minha mãe, minhas tias iam lá. E minha tia tem um centro espírita também. Mas eu não frequento. Desde a adolescência eu já não frequento mais. Aí eu fui conhecer algumas outras religiões, passei um bom tempo sem ter religião nenhuma, né, assim, só questionando mesmo, né, então quando você questiona algumas coisas, mas depois eu entendi que pessoas nascem, vivem e morrem sem ter uma religião e nem, às vezes, nem é a mesma do que a gente tem, e elas são felizes do jeito delas, né, pessoas que nascem em outros países, né, têm deuses diferentes, e isso é uma questão, eu entendi que é uma questão muito pessoal. Então, se ela a questão principal que eu entendi, que a pessoa tem que ser uma pessoa melhor no mundo, para os outros. Exatamente. Né? Então, não adianta nada a gente se esconder atrás da religião para a sociedade só ver mais no seu interior, no íntimo, ou quando ninguém está vendo, você fazer as coisas opostas ao que você fala. Então, eu acho... Bacana. bem vai além da religião, né? E uma coisa que eu ia perguntar quando você estava falando ali sobre curas e tudo, né? A ayahuasca, ela está mais para as pessoas que precisam ser curadas ou pessoas que talvez só precisem ter uma experiência diferente, vale a pena também? O que você acha?
Geralmente, a grande maioria das pessoas, quando procura ayahuasca, é porque elas já tentaram de tudo. Elas já foram no centro espírita, elas já foram na igreja evangélica, elas já foram no psiquiatra, elas já foram no psicólogo, elas já fizeram de tudo e continuam ali com algo para ser resgatado, ou para ser curado, ou mesmo para ter uma qualidade de vida, né? Então a maioria das pessoas acaba chegando pela dor, né? Sempre com o objetivo, às vezes, cura de vícios, ou depressão, compulsão, uma série de questões. Mas existe uma parcela menor de pessoas que eu tenho sentido que está aumentando esse grupo de pessoas que vão em busca de conexão espiritual, porque a ayahuasca não é uma religião. Existem algumas doutrinas e religiões que utilizam a ayahuasca dentro do seu cerimonial, dentro da sua ritualística, como o Santo Daime, a UDV, a Barquinha, são todas doutrinas, né? No nosso caso lá, a gente não tem religião. Então a gente já recebeu lá testemunha de Jeová, umbandista, budista, até ateu. Então, é todo tipo de pessoas que realmente se abrem para uma conexão espiritual, não religiosa especificamente. Eu vejo que hoje em dia existe uma grande confusão, uma distorção em relação a isso da espiritualidade. Exatamente como você colocou aí anteriormente, né? O que importa não é a religião, é se a tua prática te torna uma pessoa melhor, primeiramente para si mesmo, depois para sua família, para a sociedade e para as outras pessoas. Exato. Eu nunca perguntei exatamente esse ponto, mas o Caio teve a primeiro contato com a ayahuasca, né? Já teve mais de um contato, né? Mas eu queria saber, como que foi, Caio? Você foi a primeira vez ali? Porque isso eu nunca perguntei. Você já Primeira conta, vez? você sempre conta já da tua experiência, mas nunca falou assim, quando que foi a primeira verdade- vontade e a primeira, a Não, primeira vez. Vamos focar então na ayahuasca, né? A ayahuasca, eu tinha uma dificuldade, tipo, conhecia e tal. E eu acompanhava muito o Círculo Escola. Mediunidade com autonomia, a parte que eles falam livre pensador espiritualizado. Fui acompanhando, grupo de estudo. E até que abriu uma oportunidade e eles abriram uma veia xamânica, que é o Gustavo Meller, a Leila. E daí eu me interessei, que era um lugar que eu confiava, já conhecia, que é uma espiritualidade livre. Ele prega muito para sem religião. Ele fez cursos muito bacanas de Exua. Então eu já tive esse contato. E daí eu pensei, pô, eu confio no lugar. Confio. Falei, eu vou experimentar. Só que nesse ano, 2024 que está acabando, eu mergulhei de cabeça na espiritualidade. Eu decidi uma religião e eu fui lá e já em preceito. Então eu estava muito preparado. A primeira coisa, depois de ser servida a dose, eu deitei e eu acompanho muito conteúdo de Kriya Yoga. E eles deram um caderninho do Exua, da anotação, e um papel, se vocês tiverem algum insight, escreva. Eu tomei a dose, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi Upanishads. E eu anotei. E o caderninho ficou, quando eu fui embora, estava no porta-luva. Até pouco tempo atrás. E vamos chegar lá. Daí eu tive a minha primeira experiência. A primeira dose, fiquei deitado, não senti nenhuma ânsia de vômito, nada. A ayahuasca fez efeito nos primeiros 30 minutos. Eu senti assim, que eu estava falando comigo mesmo. O meu eu lá, dando insights. Daí tipo, legal. Veio muitas energias fortes, acho que de caboclo. E eu tava em busca, né? Eu quero conhecer a minha família ancestral aí, quem que tá junto aí, né? E nisso, eu fui na minha viagem. Não vi mirações, mas o xamã,
que é o Ícaro que teve no primeiro episódio, um momento ele falou, respira! Que ele fala isso na cerimônia dele, né? E daí vinha na minha cabeça assim, pô, mas será que eu preciso respirar mesmo? Tipo, vinha sabe, eu sou um cara muito racional, né? Dizem que a testa não é à toa, tipo, diz que pensa bastante. Então, essa foi a primeira dose. E daí o xamã que conduz o Gustavo, ele teve uma irradiação, para não dizer outra coisa, e um preto velho, o pai Joaquim fala lá, e dos Irmãos das Estrelas e tudo mais, e ele comenta, a ayahuasca, vocês tiveram um deslumbre agora, mas aqui de cima a gente gosta de ver vocês felizes, dançando. E falou bonito, muitas palavras assim, eu não recordo de tudo. E daí me veio isso na cabeça. Só que daí quando você está no uso da ayahuasca, vem muita coisa. Ah, faça isso. Levante. Dance. Tipo, daí você, o que eu tô falando? Levante, dance. Você não entende a princípio. Daí eu fiquei meio assim, né? E daí ele falou, deu essa fala no fim. Daí eu falei, tá bom. Daí se encerrou a primeira dosagem e abriu para a segunda. Daí, beleza, vamos lá na segunda. Mesmo esquema, fiquei sentado. Tal. E daí deitei. Colchãozinho, colchonete. Nisso, daí sim veio forte a energia. E eu, tranquilo, começou a tocar algumas músicas assim do vínculo religioso da Umbanda, orixás, e tocou Nanã Buroquê. E daí veio muito forte em mim. Bata a cabeça. Bater cabeça é uma forma de reverência. E daí, tipo, com o xamã, né? E daí, tipo, eu relutei um pouco, até que eu fiz, né? E a partir daí, as duas pessoas mais afinadas com a dança, começaram os movimentos, muita energia, muitas pessoas daí como aconteceu. E eu deixei a energia fluir, na verdade. Daí, meio que dançando no lugar, parecia uma capoeira, uma coisa assim. E daí, tipo, me senti muito bem. E foi. Foi essa sensação, assim. E, final, não usei baldinho. Acho que se saiu alguns gases leve. E bem tranquilo, né? Só que depois da experiência, a gente foi comer um caldo. Eu tenho astigmatismo no olho. A iluminação, ela amplia pra mim. E nos luzes do poste, dirigir à noite, farol, incomodava muito. E depois da experiência, eu fiquei, parece, atenção plena comendo o que eu estava fazendo. Eu olhava para a luz assim, não me incomodava. Me despedi de quem ali estava ao meu redor, uma pessoa que me ajudou muito, que é o Elton, e decidi, não, tô indo embora. O xamã estava capotado no lado, o outro pra cá, abracei ali, cumprimentei, peguei meu carro e ia embora. Nada me incomodava. Passava a luz do poste, olhava assim, nada. Cheguei, relaxei, tomei um banho. Essa foi a primeira experiência. Cara, daí a partir daí, eu falei, não é o bicho de 7 cabeças, né? E daí, tipo, continuei com meus trabalhos, né? Que eu desenvolvo ali, as coisas do tipo, né? Essa foi a minha primeira experiência. Então, é isso, caro Morato. Muito legal, porque é que eu pensei assim que, de repente, você voltou para casa, dirigindo, eu pensei, pronto, acabou toda a experiência. Mas ainda não, né? Não, ela reverbera durante a semana para você. Se você não teve limpeza lá, você vai ter limpeza na tua casa, você pode ter certeza. Entendi. Tanto é que agora o Caio substituiu o café da manhã por uma garrafa de ayahuasca, né? Eu tô tomando aqui, Esse chá, tô conversando, pode falar isso, porque o pessoal acredita. Eu comprei uns livros que estão ali, né? O rapaz, mas vocês tomaram ayahuasca no programa? Eu falei, não, tem que ser uma cerimônia e tudo mais. E daí essa foi a minha primeira experiência. O Morato pergunta porque depois que ele conheceu, ele tem a vontade. Então tava tudo certo. Eu senti que ele tava ansioso, ele não falava. Aí eu falei pra ele, cara, vai dar certo. Aí começou aquela chuva torrencial aqui em Curitiba. Nossa. E a cerimônia foi simplesmente cancelada.
Daí ele, pô, acho que não era o momento. E assim foi. Vamos passar o final do ano, no próximo. É bom que agora deu uma acalmada também. Agora tem mais tempo pra pensar. Daí sim. Tudo tem o momento certo, né? Uhum, tudo tem um Exatamente. momento Quando certo. tem que acontecer, acontece. Uhum. Então, essa foi a minha experiência, ó. Você, primeira mão você tá ouvindo. Que eu nunca contei, acho que pra Nem eu. Não pessoas tinha eu contei. compartilhado. Não. E daí, eu já tô indo pra iniciação mesmo, andar na 7ª já. Então, é uma experienciazinha aí. Mas tem gente que já consagra. Já fez mais de 50 cerimônias ali que eu tive contato e não sei. Sempre vem insights novos, assim. Nunca é igual. Nunca é igual. Nunca é igual. E você, Francine? Eu tô há 10 anos e nunca é igual. Que bom. E as pessoas ficam perguntando, as pessoas que te conhecem. Quer dizer, quem já segue o teu Instagram já tem uma pequena ideia, né, de como é. Eu vi lá que tem umas fotos bem bonitas, né? Depois a gente vai deixar ali uma indicação para as pessoas conhecerem mais, né? E depois, se você quiser falar mais sobre o que é essas fotos que tem ali. São fotos dos atendimentos terapêuticos, é isso? Então, tem algumas fotos dos atendimentos que são individuais, mas eu acho que aquele que você viu que tem mais de 20 fotos ali são fotos que foram feitas durante uma cerimônia. Aquilo ali ele tá meio por ordem ali ou não? Assim, essas 20 essas fotos que tem no começo do teu Instagram ali, tá na sequência? Essas são as fotos mais recentes? São. Ou é fixado ali? Não, são tá. recentes. São fotos recentes. São recentes. Legal. Eu vi uma foto assim, bem bonita, assim, uma foto tirada de cima. É a única foto que eu lembro muito bem, assim, que tinha um pão, assim, vários, assim. Aquele foi um trabalho, a Mandala das Almas, que a gente fez para quebra de votos e questões ancestrais, porque nossos ancestrais, muitos deles passaram muita fome, né? Viveram, às vezes, uma pobreza extrema, às vezes do pessoal que veio da guerra para cá, né? A gente teve muito imigrante. O Brasil é uma mistura de raças. Então, isso, de certa forma, reverbera na nossa vida atual. E aí a gente fez aquela mandala para quebrar esses ciclos, né? Francine, eu tô curioso com outra coisa. Posso perguntar? Pode. Eu gostei que você trabalha com a energia de Saint Germain, né? Faz mesa radiônica. Gostaria que você contasse essa parte, assim. Se uma pessoa leiga chega ali para você, terapeuta, e você ajuda ela com... É o pêndulo, né, que usa? Isso. Se é de madeira, de cristal. Esses detalhes, assim, para quem não conhece a mesa radiônica, seria interessante. Bom, a mesa radiônica surgiu num momento bem especial, porque a gente vai estudando um pouquinho de tudo, né? Eu sempre fui muito curiosa, muito questionadora. Depois da ayahuasca, então, porque daí tudo que eu via, tudo que eu sentia, eu queria saber o que era que estava acontecendo. Até eu acho que foi isso que me trouxe até onde eu estou hoje, né? Então, iniciei com os estudos da Umbanda, daí depois entrei na grande fraternidade branca, nesse estudo dos raios cósmicos. Aí já foi puxando a pegada mais estelar, cósmica, né? E chegou a mesa radiônica, que, simplificando, é uma ferramenta de cura, de limpeza, de transmutação, de transformação. Hoje em dia, a gente sabe que tudo é energia. Nós somos energia. Tudo que se fala, tudo que se sente, tudo que acontece é energia, né? E que nós não somos corpos que temos espíritos. Nós somos espíritos, almas, seres espirituais, vivendo uma experiência na matéria. Então, a mesa, ela entra como um GPS, se eu pudesse comparar assim, que vai localizar, vai encontrar onde existem emaranhados energéticos, né? Pactos, laços, votos que podem ter sido feitos nesta vida, em outras vidas, vidas simultâneas, paralelas, com seres mais densos, né? Porque muita gente nem tem consciência disso e tem um monte de pacto. Às vezes uma alma que foi um padre, foi um frei, e lá naquela vida fez um voto de pobreza. Abdicou de todos os seus bens e da sua vida material, dos prazeres da carne para viver a religiosidade, né? Isso é uma marca muito profunda que fica na alma. E daí,
quando a pessoa encarna de novo, o cara trabalha, ele não ganha dinheiro, ele não prospera na vida. Você percebe que tem um bloqueio ali, que tem uma trava. Aí a gente vai para a mesa. Através do pêndulo, né, com as ferramentas na mesa. Eu gosto muito do pêndulo de cristal, eu tenho uma afinidade muito grande com os pêndulos de cristal. A gente vai localizando com esse GPS, que é a mesa, onde estão esses bloqueios. Se existem influências de energias externas, se a pessoa tem emoções aprisionadas que não foram elaboradas de alguma forma, que também se tornaram bloqueios, né? Casos de obsessão espiritual, enfim, tudo isso a gente consegue descobrir através da mesa, e não só descobrir, como também fazer os comandos para fazer a limpeza e a transmutação, a remoção de tudo que for necessário para a pessoa poder seguir o caminho dela cada vez mais leve. Certo. Muito interessante isso aí. E daí são grupos de pessoas ou são atendimentos individuais? E isso tem uma frequência? Como que funciona, Francine? Depende muito, né? Existem casos que são mais complicados e que às vezes precisa estar fazendo um tratamento, não só com a mesa, mas também outros tipos de terapia. E a mesa especificamente eu faço assim com uma certa frequência, a mesa coletiva, que daí eu trato o grupo inteiro ali. Mas quando precisa aprofundar realmente ali no processo, né? Aí a gente faz de forma individual. Legal. Muito bacana, muito bacana. É um complemento do trabalho que você faz além ali, né? Exatamente. Ali você é dirigente do Instituto Terra Ancestral. Isso. Perfeito, né? Ali teu foco é a ayahuasca primeiro. Sim, nós somos uma casa ayahuasqueira, uma casa de medicinas. Uma maestra. Isso. Como você se tornou uma maestra ayahuasqueira? Então, sabe que eu até tenho um pouquinho de problema com essa coisa de, é mestre, é xamã, é isso, é aquilo. Pra mim, xamã é o indígena que tá lá na floresta, que nasceu consagrando a ayahuasca. Né? A gente é branco e eu me coloco no meu lugar de branca. Né? Então, houve, antes de mais nada, um chamado espiritual, né? Pra estar auxiliando mais pessoas. E, no momento, eu falei, não... Imagina, eu não, né? E a cada experiência, a cada consagração que eu ia, e também devido à minha mediunidade, esse contato com a espiritualidade, né? Apareceu uma cabocla, que foi a cabocla Jurema. Ela disse, olha, minha filha, chegou a hora, agora você precisa fazer o trabalho, o tempo tá correndo, já tem uma egrégora esperando para que você inicie o trabalho, né? E na época eu achei que eu tava ficando louca. Eu falei com meu esposo, eu falei, viu, acho que sei lá, não sei o que tá acontecendo. E isso só foi se fortalecendo cada vez mais, né? E aí eu tive que dar o primeiro passo. Né? Dei o primeiro passo e aí eu fazia atendimentos individuais com uma quantidade bem menor do que aquela que a gente serve hoje em dia. É mais para uma expansão, para entrar num estado mais meditativo, porque muita gente até na hora de receber um reiki ou fazer uma meditação não consegue desligar. Fica, se mexe, né? E aí eu fui introduzindo a ayahuasca com esse respaldo espiritual e os passos foram sendo dados. Primeiro eram pessoas de um círculo mais próximo, e daí de repente o negócio começou outras pessoas procurando, né? Eu me coloco como dirigente devido à caminhada que eu tive. Mas como a gente não tem também uma religião, eu não posso dizer, eu sou mãe de santo, sou isso, sou aquilo. Eu não sou. Eu sempre deixo muito claro para as pessoas que frequentam a minha casa. A única diferença entre eu e as pessoas que me procuram é que eu tenho uma responsabilidade muito grande e que eu cheguei um pouquinho antes. Cheguei alguns anos antes e já vivi muitos processos com a ayahuasca, né? Porque eu acredito que quem ministra a medicina só vai poder levar a pessoa
que tá ali consagrando até onde ela já foi. Não tem como isso ser diferente, né? Então, eu me considero dirigente, assim. Ou facilitadora, pode ser. Perfeito, perfeito. É o que eu entendi até aqui, então. Vamos recapitular. Francine Nikolovski, Isso. dirigente, Do Instituto Terra Ancestral. Terra Ancestral, perfeito. Que fica... Em Colombo. Fica em Colombo, fica em próximo ao Parque da Colombo. Uva. Meu Deus, como que a gente deixou de falar uma informação tão importante dessa, né, cara? É verdade, ó. Pra quem é de Colombo, grande região, aí grande Curitiba, como dizem, né? Mas como diz os meus clientes aqui, eu tenho alguns clientes que utilizam o estúdio, né? Que é o Estúdio Pedreira, localizado na Rua da Pedreira, 1358. Em Colombo. Em Colombo. Em Colombo. Porque eu sou nascido e criado aqui. E os caras falam com orgulho, Colombo. E eu não vou deixar de lado, porque é real. Isso mesmo. A gente tem que dar vínculo aonde a gente pertence, né? Então, já dei o recado. Gostei da mesa radiônica. Gostei dos cristais e do pêndulo. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Na mesa eu vi um tetragramatom. O que é ele? É um símbolo de proteção. Na verdade, a mesa em si não tem esse símbolo específico, mas eu uso outros materiais da radiestesia ali também agregados na mesa quando é necessário. Entendi. E o que é a luz violeta? Bom, a chama violeta é o 7º raio cósmico e os raios nada mais são do que a manifestação do divino, né? A energia do divino, da maneira como cada um compreende aí, né? São as virtudes divinas. Cada raio vai trabalhar uma virtude divina. A chama violeta é a energia da liberdade, da misericórdia e da transmutação, da transformação. Traz consigo uma energia assim de magia muito forte também, porque o Chohan, que é o representante do raio violeta, é o mestre Saint-Germain, né, que foi um mago, uma das encarnações dele foi como Conde de Saint-Germain, já encarnou algumas vezes aí no nosso planeta, muitos anos atrás, e hoje ele que está à frente desse raio, que nesse momento que nós estamos é muito importante. Talvez algumas pessoas não percebam, outras estejam percebendo que o nosso planeta está passando por uma mudança nesse momento, né? E cada vez mais pessoas estão sentindo esse chamado para espiritualidade, até mesmo para buscar a ayahuasca como ferramenta de conexão. Às vezes as coisas estão perdendo um pouco sentido, pessoas que antes não sentiam nada, não viam nada, não, eu não sou médium, estão começando a aflorar a sua sensitividade, a pessoa pensa, não é possível, tem alguma coisa. E realmente tem algo acontecendo, né? A Terra está sofrendo uma mudança de frequência muito forte e pode ser uma fase um pouco turbulenta até a gente atingir o nosso objetivo. E a chama violeta com o mestre Saint-Germain que estão dando o suporte aí para o nosso planeta, ajudando a transmutar, a transformar tudo que a gente vem construindo como humanidade aí há milhares de anos, né? Perfeito, perfeito. Tem alguma dúvida, Mr. Murato? Não, quando você começou a falar, eu queria saber se... Uma dúvida, se a gente estava falando de cromoterapia, que não tem nada a ver, porque ela já explicou agora tudo, né? Que não tem nada a ver com tratamento de cores, né? Não tem nada a ver. Então é isso. Cromoterapia também é uma ferramenta. Eu gostei do termo ferramenta. Nós, no geral, assim, principalmente, acho que a Francine... Posso chamar de Fran? Pode, claro. A Fran, para usar, ter o seu trabalho cada vez mais completo, ela precisa agregar ferramentas ou a espiritualidade disponibilizar para ela uma ferramenta. Então, é assim que vai se trabalhando. Eu concordo, o planeta está mudando, né? O planeta, se eu não me engano, ele tem uma medição que um cientista inventou, né? Schumann. Exato. E ela tá realmente, as pessoas não sabem às vezes o que acontece.
Tem pessoas que acordam às 3 da manhã, Uhum. 4 da manhã. E o que é isso? Na minha cabeça, humilde, Cacá, aqui, eu creio que é o corpo tentando se nivelar e equilibrar para acostumar com essa nova energia. O que acontece na Terra? Eu creio que aqui ela está num nível para chegar a quinta na escala assim de vibracional, digamos. Então, todo esse movimento no planeta é um despertar de consciência. E eu acho que é isso que a ayahuasca faz. Ela desperta as pessoas, ou às vezes desviando, livrando de um vício, para curar e essa pessoa vibrar mais alto. Eu acho que é isso, sabe? Na minha humilde opinião, não sou terapeuta, não sou nada em especial, mas eu gosto e sou curioso. Então, eu agradeço de você estar aqui hoje e esclarecendo muita coisa. Uma coisa que eu acho bacana você comentar, você trabalha com a ayahuasca, ajuda muitas mulheres. Essas mulheres ali, você trabalha com o sagrado feminino, correto? Também. Pode falar mais sobre isso? Posso. Bom, com tudo que eu vivi, que eu contei pra vocês um pouquinho da minha história, né? Eu sempre fui muito masculinizada. Tinha muitos problemas de autoestima. Nossa, hoje eu olho minhas fotos de quando eu tinha 13, 14 anos. Como eu era linda. Mas naquela época eu me achava horrível, né? E tudo que eu passei na vida acabou me moldando de uma certa forma, né? Eu precisei ser forte, eu precisei dar conta, né? O pai dos meus primeiros 2 filhos faleceu e vamos lá, a vida continua. E isso acontece com muitas mulheres, né? As Nossa. mulheres tiveram que se tornar guerreiras para poder dar conta daquilo que precisavam fazer. Só que isso Nossa. acaba tirando a mulher da sua natureza, da sua feminilidade. Não que as mulheres não sejam fortes. Nossa, as mulheres são muito fortes. Começando pelo parto que a gente vive, né? Para poder dar luz e toda a gestação. Mas a energia feminina é de uma sensibilidade, é o sentir, é o emocional. E cada vez mais as mulheres foram se afastando dessa essência. E isso causa muito desequilíbrio, tanto na relação conjugal, na relação com os filhos, né? As mães, muitas mães não puderam ser mães. Elas tiveram que ser pai e mãe. Então, ativar muito essa energia masculina. E isso machuca muito as mulheres. Muitas que eu atendo e que tenho contato também são mulheres que sofreram algum tipo de abuso. Muita gente. Olha, é impressionante a quantidade de mulheres que em algum momento da vida sofreu algum tipo de abuso. E isso vai fazendo com que a mulher se feche, que ela esteja sempre nessa defensiva, né? Tem que empunhar uma espada, colocar um escudo e sempre desconfiando de quem está se aproximando, né? Então esse resgate que está sendo feito da energia feminina é muito importante. Se a gente for observar, com todo respeito à crença de todo mundo, né? Mas o cristianismo ele fez um grande desserviço para as mulheres, porque a gente masculinizou Deus. Desde pequena, para mim, o Deus, para mim, Deus era aquele senhor de barba branca que ficava lá longe, vendo o que estava acontecendo e julgando a gente o tempo todo e já estaria preparado para punir a gente, né? E a face da mãe? Porque tudo no universo é dual. Da união do masculino com o feminino que nasce a vida. Nós nascemos, somos frutos dessa união. E aí, como é que fica? Se só tem o lado masculino, né? Os sacerdotes das religiões, sempre o homem passou a ser só o homem. A deusa das antigas religiões dos nossos ancestrais, ela foi apagada, porque a mulher ela era vista como um perigo, né? As bruxas, ou vocês já devem ter ouvido ou lido sobre Posso fazer uma a pergunta agora? Inquisição.
Você é uma bruxa, Francine? Eu acho que eu sou. Eu acho que eu Wiccas, sou. Então, é muito importante esse resgate da deusa. Ela se manteve viva através da face da mãe, apenas, que aí é a Virgem Maria, né? Mas só a Virgem Maria, que é a mãe. Porque como que o homem vê a mãe? Como uma santa, né? É aquela energia de santidade. E, enfim, e a mulher não é só isso, né? A mulher é inteira, a mulher tem a sua sexualidade, tem o seu trabalho, tem as suas vontades, tem a sua vida. E agora, através desse trabalho do sagrado feminino, a gente vai resgatando essa essência, né? Quantas deusas de várias religiões são cultuadas hoje? No budismo lá tem Kuan Yin, Tara Verde, né? Fala vermelha. Na Umbanda aí tem Oxum, tem Iemanjá, tem Yansan. No catolicismo tem Nossa Senhora. Então, isso vai abrindo um leque. E todas essas mães, essas deusas, são faces da energia feminina. Deixa eu te perguntar. Você tem alguma ligação com o Egito? Isis, quem sabe? Sim. Puxa, não sei até onde que eu posso aprofundar aqui, né? Fica à vontade. Se sinta livre. Se não quiser compartilhar, também não precisa. Não, eu vou compartilhar. Através das minhas experiências com a ayahuasca e também das terapias e de tudo que eu fui estudando, eu fui tendo alguns despertares. E de uns anos pra cá eu comecei a me recordar de algumas passagens da minha alma e de pedacinhos da minha alma, né? Então eu trago essa veia muito forte, né? A civilização egípcia estava muito à frente do seu tempo. Eu acredito que com essa mudança planetária, muita coisa vai ser descoberta sobre o que realmente essa civilização fazia, como eles viviam, quais eram as tecnologias que eles utilizavam, né? E essa parte feminina traz essa veia egípcia também. Isis é a grande mãe, né? Madrinha da sexualidade, da maternidade, guardiã dos casamentos. E é muito legal porque você tocar nesse assunto, porque se você parar para ver as imagens, as pinturas egípcias, os homens usavam uma peruca, né? Por quê? Faz Eu ideia, não sei por quê. Você sabe por quê, Morato? Peraí. Não. Eu ia associar aquele assunto que nós estávamos vendo. Não, de uma live aqui sobre por que em algumas religiões as mulheres usavam o véu e o homem não. Uma coisa assim. Mas acho que não tem nada a ver com o Egito, não. Não sei. Bom, no Egito era justamente para fazer menção a esse poder da mulher. Os homens, na antiguidade, sempre desejaram ter os poderes intuitivos, espirituais que a mulher tinha. Existem relatos até mesmo que eles utilizavam o sangue da menstruação das mulheres, passavam aqui no terceiro olho, esperando ter as mesmas visões, as mesmas experiências que as mulheres tinham, né? Sempre tiveram um papel muito importante. E depois, com o tempo, isso foi sendo apagado. O Egito é fantástico, né, cara? Tem Incrível. muitos mistérios, né? E são coisas que... A ciência não explica. Se você largar todas as tuas convicções, né? E você parar só para fazer uma reflexão. Nossa, tem muitas coisas perdidas, muitas coisas que... Às vezes parece simples, alguém fala, não, as pirâmides foram construídas assim. Mas daí você começa a pensar, são só respostas, né? Que as pessoas querem respostas, mas muita coisa ficou perdida mesmo. E vão se descobrir muito tempo depois. A astronomia tem muitos desenhos egípcios lá, não é desenhos, né? Como que se fala? As histórias contadas, né? Através de pinturas, né? Nossa, que refletem umas coisas muito modernas, né? Matemática, medicina, olha as múmias. A matemática é impressionante, olha, né? as múmias, quantos milhares de anos estão lá conservadas. Como que uma civilização tão atrasada e tão antiga
tinha um Verdade. conhecimento tão avançado da anatomia do corpo humano. Inclusive, nós temos uma múmia aqui, no Bacaxiri. Ali. Pessoal, vocês que... Eu falei de Colombo, né? Colombo ainda não temos um museu Não tem nenhuma múmia aqui bonito, que, cheio de que sabemos. Egito, né? Mas é um tema bacana que você tocou aí. Vamos para os mistérios do Egito? Aqui perto da gente tem um museu Rosa Cruz. Ali tem Museu uma Rosa história. Incrível. Tem Muito Tem legal. uma pedra antiga lá gravada. Tentei ler com o Google Tradutor, assim, mas acho que ele não está capacitado ainda. Mas acho que tem conhecimento lá. E é gratuita a entrada. Já não sei, né? né? Acho que não. Não é? Não. Tem que pagar? Eu não me Tem. lembro. Faz Tem tempo um que eu valor fui. do ingresso lá, O mas não é Felipe- o Felipe nada sabe, absurdo. Paga? O Rosa Cruz. É É pago? pago, É. aham. Mas é bem baratinho. Na semana que é gratuito, igual usando hoje. Hum. Eu sei que lá tem uma coisa que eu gostaria de ir, mas que eu nunca tive oportunidade. Eles têm uma pirâmide e tem um dia que eles fazem meditação. A pirâmide de cobre, acho, né? Perfeito, perfeito. E diz que quando você usa a pirâmide, ela te amplifica, né? As pirâmides do Egito, elas não são construídas à toa, né? As pirâmides dizem que tem 4 lados. Na verdade, ela tem 8. E a sombra dela é feita em hexágono. 8 lados, como fala? Hexágono? Não é hexágono? 8? É, Não né? lembro. É. Octógono, é tipo Não, octógono, né? octógono é 5, né? Não, Não, sei. é 8. Você Sei é o lá. cara da luta? Não sei. Agora eu tô É, vai pra devagando cima. aqui também. É. Não, que enfim. De 8, E de alinhadas 8 com lados. as estrelas, né? Exato, uma constelação. Qual constelação que é, Francisco? Você Eu lembra? acho que é Orion, não é? Órion. Povo de Órion. Ah. Ó, chegamos num tema legal. Eu sou o cara da teoria da conspiração, Francisco. Então, deixa eu te contar. A origem da minha alma é de Orion. Aí, ó. Achamos uma amiga das estrelas aí, ó. Que legal. Vamos tocar nesse ponto, então. Durante as cerimônias da ayahuasca, pessoas têm diversas ancestralidades. E algumas despertam os amigos das estrelas, não? O que você tem a dizer? Já teve um relato bacana de alguém? Umas coisas assim de outro mundo? Muitos, inclusive experiências minhas, né? E isso não faz tanto tempo, é de uns 4, 5 anos pra cá. Comecei a sentir algumas energias diferenciadas, né? Muito sutil e um contato telepático. Eu falei, ué, e aí começou tudo a acontecer. Na verdade, muitos de nós que estamos aqui somos sementes estelares. Como eu falei anteriormente, nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma vivendo uma experiência terrena. Então, muita gente que está encarnada aqui hoje, a alma, a essência, não é originária daqui. Às vezes pode ter passado até por vários sistemas para daí chegar aqui. Então, algumas raças têm estado um pouco mais presentes durante os trabalhos, né? Os arcturianos hoje têm muitas terapias, inclusive, né, com essa egrégora, com essa força estelar. São seres de cura, extremamente amorosos, elevadíssimos, né? Tem os insetoides, temos os felinos, que são os irmãos que trabalham muito na questão genética e também proteção espiritual. Dizem até mesmo que os próprios guias, mentores que se manifestam dentro de algumas religiões, utilizam de uma roupagem para poder trabalhar de acordo com a consciência, com a crença que aquele médium ou que as pessoas que vão receber o tratamento têm, mas que na realidade se trata muitas vezes de seres extraterrestres. Tchan, 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 tchan. O que você acha disso, Mr. Borato? Pegamos pesado agora aqui. Agora O papo das estrelas. Agora o papo foi longe, né, cara? Eu gosto O de viajar. Caio gosta desses assuntos Eu gosto. extraterrestres, coisas de fora da Terra. Eu gosto.
Não estamos falando só de vida inteligente, né? Mas é coisa extra. Consciências? Vou te fazer uma pergunta, então. Eu vi ali na frente vários bonequinhos do Star Wars, né? Da onde você acha que o cara teve aquela ideia? Não sei. Não Star sei. Trek. Que a força esteja com você. Não sei, né? Mas a mente humana é uma coisa muito criativa. Não sei. Se eu pensar numa forma racional, ele tava Inspirado? bem sabe? bem Será inspirado. que ele usou a ayahuasca? Tava bem inspirado. O filme, o Avatar, né? Falam que o autor, escritor lá do filme do Avatar teve uma experiência com a ayahuasca. Teve algumas mirações, as visões na ayahuasca a gente chama de mirações, né? E se baseou um pouco naquelas mirações que ele teve para escrever o filme. Quando a gente tá falando de ayahuasca, a gente tá falando só dos países latinos aqui? Ou Posso agora dar meu pitaquinho? Meu pitaquinho. Palavra xamã, você sabe de onde veio? Sibéria. Sibéria, ela foi pro lado certo. Lembra que eu comentei com você? Aham. Xamã. É russa. Russa, vai lá pro lado da Sibéria mesmo. Verdade. Os esquimós. Lá é um pouco. Só que é engraçado. É que essa ideia de... É longe lá, né? É que essa ideia dos chás, coisas que encontram em florestas, né? Parece ser para um lado mais pra cá. Não, você não tá errado. Posso Acho que os discorrer indígena, sobre isso? né? Vai ficar bem claro para você. O termo xamã, o xamanismo, né? Na realidade não se trata de plantas de poder, não é sobre a ayahuasca. Tem pessoas que praticam o xamanismo sem nunca ter consagrado a ayahuasca, porque não é uma religião. E como ele falou, veio de outro local. A ayahuasca é feita de duas plantas, o cipó, que é o jagube, que alguns chamam de general, e a rainha, que é a chacrona. Dentre as centenas de milhares de todas as plantas que existem na floresta amazônica, os índios identificaram que o chá desses dois componentes causariam o que causa. Mas essas plantas são nativas aqui da Amazônia. Ah, tá. Tá. Isso que eu ia falar era a próxima pergunta. Se ela... Quando fala ali da Amazônia, eu já fiquei pensando que... E no restante dos outros países, tipo... Chile, outros países, Bolívia, esses lados. Na minha humilde opinião, eu acho que nasceu no Peru. Machu Picchu nunca é à toa. Aquelas pedras lá, daquele jeitinho. Existe uma parte da floresta amazônica lá, que é a Amazônia peruana. Existe uma tribo lá, dê uma pesquisada para você ver os Shipibo. Nossa, eles são os grandes maestros da medicina lá, já nascem consagrando das medicinas. Toda essa região aqui, América do Sul e uma parte ali da América Central, esses povos antigos, né, consagram da medicina da ayahuasca. E tem outras partes do mundo onde não existia chacrona e jagube. Hoje pode ser até que adaptam, enfim, né, a ciência. Você teve contato com outras medicinas da floresta? Rapé, sananga, que a gente utiliza lá no instituto também. O que é o sananga? A sananga é um colírio que é feito de plantas também, né? Uma raiz. Então, a gente pinga nos olhos, arde pra caramba. Você enxerga à noite e vai caçar daí. Eu não. Mas os índios sim, né? E além dessa parte física do olho, ela vai trabalhar aqui a nossa visão espiritual, né? Muito interessante. Como terapeuta, Francine, qual a tua ligação com os chakras? Você falou muito do terceiro olho. Você faz alinhamento também? Sim. Na verdade, para a gente levar uma vida mais equilibrada, é muito importante a gente dar atenção aos nossos centros de energia, né? Tá sempre fazendo uma limpeza, ou às vezes, se você ainda não tem autonomia ou conhecimento para fazer isso sozinho, procurar alguém que trabalhe com isso é muito importante, porque cada um dos nossos 7 principais chakras que estão ao longo aqui da nossa coluna, cada um deles vai trabalhar um tipo de energia e também está ligado a alguns dos nossos órgãos, glândulas,
né? Então, a nossa troca de energia com o ambiente, com as pessoas, também se dá através dos nossos chakras. É muito importante manter esse alinhamento. Que é um ambiente que reverte no fisiológico daí, seria isso? Porque Mais quando ou você menos. diz que glândulas, daí seria a parte da fisionomia, né? Da fisiologia. Da fisiologia do corpo. Fisiologia. Aham. Exatamente. Entendi. Isso aí, Caio. Tá legal o papo, né? Gostei do papo. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas de sexualidade. Primeira coisa que dá para investigar é como é que tá o chakra sexual, o chakra básico daquela pessoa, que por algum motivo foi bloqueado, um abuso ou algo que de repente aconteceu que influenciou no funcionamento do chakra e aí reverbera para o corpo físico também. Quando uma doença chega no corpo físico, é o último estágio. Já é o Entendi. último estágio. A doença, ela é uma energia. Aham. Quando ela cristaliza e se manifesta no corpo físico, aí a gente vai tratar com a medicina, enfim. Mas tem como tratar essas questões antes delas chegarem no nosso corpo físico. Eu vi esses dias uma matéria que o cara tava falando sobre inteligência artificial, que eles estavam conseguindo mapear algumas doenças das pessoas na infância ainda. Então, achei muito legal, né, cara, que isso tem todo um mapa para poder chegar. Então, eu acredito muito isso, que antes de a pessoa estar sofrendo já com uma doença, que muita coisa pode ser feito antes, né? O Exatamente. tratamento pode ser feito O que o antes. DNA tem a ver com o chakra? Sabe? Bom, tudo tem ligação, nosso corpo está todo conectado. Vou entrar aqui um pouquinho. Nós temos 7 corpos, né? Então, tudo isso também está ligado com o nosso DNA. E veja só, a gente estava falando dos irmãos estelares, né? Toda essa mudança que nós estamos passando é porque o nosso DNA está sendo convertido de carbono para um DNA mais cristalino. E isso provoca uma série de sensações físicas. Se vocês forem conversar com as pessoas, além de acordar às 3 da manhã, como você falou, muita gente tendo zumbido no ouvido, percebendo algumas distorções de tempo, o tempo passando ou muito rápido, muito mais rápido, ou muito devagar. Tudo isso faz parte dessa grande mudança. Aham. Tum, tum, tum. Acho que eu já aprofundei bastante É, coisa aqui, né? Curas para os problemas que... Ó, o Instagram da Francine... Muito bem organizado esse Instagram, né, Caio? Ó. Você achou? Tem que pegar umas dicas aí pro estúdio. Né? Muito bem organizado. Muito bonito, muito bem feito. Eu gostei. As fotografias são excelentes, ó. Umas cartas ali, né, Caio? O espaço aberto, a cerimônia da ayahuasca fica mais gostosa? É outra coisa. É outra coisa. Quando a gente iniciou, a gente fazia na cidade, né? E como é complicado. A própria energia da cidade é mais densa, né? E agora, próximo da natureza, é outra energia. Ajuda muito dentro do processo e a maioria das pessoas daí se conecta com a mãe natureza. Se a gente parar para perceber, todas as doenças, desequilíbrios derivam dessa desconexão que foi se criando com a natureza, né? E você poder experienciar uma cerimônia de ayahuasca com a tua percepção expandida, né? Porque é isso que a ayahuasca faz para você que tá pensando em consagrar, né? Tem gente que pensa, eu vou perder a cabeça, Não! Eu sempre digo para as pessoas, não é nada daquilo que você imagina que é. Tudo que você imagina que vai ser totalmente diferente disso, né?
Você amplia a tua percepção. Então, quando você consegue olhar para uma árvore ou colocar o teu pé na terra, colocar a tua mão na terra, a gente acende a fogueira lá no centro, né? Que é um elemento muito importante dentro do trabalho espiritual. A conexão é outra. Inclusive ajuda e facilita muito os processos ali que a pessoa está passando. É muito especial. Gostei, Morato. Gostei. Eu tenho uma dúvida ali que eu vi agora. E tem um arroba ali de produtos naturais, é isso? Tem um Tem, Instagram atrelado sim. ali ao seu perfil também, né? Ali no Isso. Francine Terapeuta. Bom, vocês perguntaram se eu sou bruxa, eu faço algumas bruxarias também, que são alguns produtos mágicos, né? Tinturas. Que legal, fala pra nós sobre esses produtos também. Bom, temos as tinturas, que são medicamentos, só que medicamentos naturais, né? Também são sabedorias ancestrais que agora estão sendo resgatadas, né? Então tem para dor, tem para TPM, tem para ansiedade, tem para regular os hormônios, tem para quem tem má digestão, ali problema de fígado. São remedinhos mesmo, mas é uma farmácia natural. Aí tem os óleos, tem os banhos de ervas que ajudam nessa parte dos chakras, do nosso equilíbrio, fazer limpeza quando a gente sente que está com a energia pesada. Tem velas, enfim, uma série de produtinhos mágicos. A gente tava falando sobre as coisas que são impressionantes e os componentes que a gente encontra na natureza, que é feito os medicamentos da alopatia, né, tradicional, são tudo baseados na natureza mesmo. Exato. Então são, basicamente hoje o que a gente tem dos medicamentos tradicionais, né, que a gente pode dizer assim, que são os usuais que a gente encontra na farmácia, são basicamente componentes isolados de alguma coisa da natureza. Poucas coisas são criadas, né? Muitas coisas são feitas de estudos. E é muito legal perceber que os índios já tinham um conhecimento muito avançado sobre isso, né? Muito. Nem sei se podemos só falar sobre os índios, mas Todas mais as antigas, né? civilizações. Civilizações mais antigas. Índios a gente fala com todo respeito, claro, né? Hoje em dia, né? Indígena, né? Uhum. Então, é bacana. Eu tava, antes de começar aqui, né? Lembra do xamã que ele falou da viagem à Amazônia? Os índios já não estão gostando de mim, já. Tá Não, chamando de não, índio. mas Os indígenas. Mas é bom tocar nesse tema. Eu falei isso pra minha filha me corrigiu. Minha filha de 8 anos falou, pai, é indígena. Então, tá Daí, mudando. tipo, a gente tem que pôr essa consciência. E às vezes a pessoa escuta ali, a gente fala na inocência, né? Porque não faz parte muito do nosso dia a dia. Uhum. Nós, como num local que não é tão rural. Ou local mais na cidade. Urbanizado. Urbanizado. O Morato, ele era fotógrafo. Ele teve uma experiência onde que foi? Lá na... Poxa, eu não sei, mas era um lugar bem afastado. Era um batizado. E, nossa, era... Eles não falavam português, cara. E eu achava que eles queriam me comer vivo. Eu pensei que eles estavam falando assim, vamos comer esse branco vivo hoje à noite. Muito bom. Tá, mas Foi muito legal. Vamos voltar para os produtos lá que foram são muito legais. Vamos ver os produtos, se tiver aí, Felipe, dá uma fuçada aí. Ali, ó, no mais, Fê, não sei se vai conseguir encontrar aí mesmo. Não, mas... Ele às vezes não abre Tá, mas procura tá em cima, Fê. pelo arroba. Procura no arroba, Fê. Águas underline encantadas. Ah lá, já apareceu. É o primeiro? Isso. Uhum. Pode seguir já, Felipe. Segue aí. Aí tem bastante. Olhos. Tem os sprays Põe na central, energéticos Felipe. Isso, também. perfeito. Ó, que bacana. Bem legal, hein? Tem algum cheirinho bom pra gente deixar aqui no estúdio, no ar? Puxa, não trouxe, mas numa próxima oportunidade eu vou trazer um presente pra vocês. Agradecemos. Muito legal. A gente estava falando de cheiro, né? A Camila que adora, como que é? Incenso, né? Fragrâncias, assim, fragrância.
Putz, eu acho muito legal também. Eu, de vez em quando, coloco lá no O que salão. você Acho- tem a acho falar, muito legal. assim, a respeito do incenso? Incenso é bom ou é só um cheirinho? Tipo, ele faz alguma coisa? Depende. Você faz uma rezadinha junto e daí ele já vira um up ali? Então, tem isso. Ele dá uma limpadinha? Quando você vai acender o incenso com o intuito de deixar o ambiente cheiroso, ele é só um incenso que vai deixar o seu ambiente cheiroso. É disso que se trata a magia. Se você acender lá uma vela e só acender a vela, é só um pedaço de cera queimando. O que faz a magia acontecer é a nossa intenção. Né? Então, se você, na hora de acender um incenso, concentra, estou acendendo esse incenso para fazer a limpeza aqui do local, que toda a energia desqualificada seja removida através da fumaça, aí já tem outra conotação. E também tem uma questão da qualidade do incenso, sabe? Porque aqueles pretinhos é só carvão. É carvão puro, com essência artificial, né? Hoje em dia tem o palo santo, que se acha com bastante facilidade, que é a casca de uma árvore que se queima. Tem um poder Eu já energético procurei, grande. mas é assim, eu tenho um amigo meu, esse que me levou lá no batismo dos índios lá, ele, sempre que eu ia lá, ele me dava um pedação, uma madeira enorme desse. E Fala depois, santo. é isso, daí ele fala, não, corta uma lasquinha aqui e coloca pra queimar lá. E tem um cheiro maravilhoso, É cara. muito bom. Um cheiro muito bom, E cara. você sabia que é ansiolítico? E eu tenho ele em casa, só que ele é meio, já tá pequenininho já, de tanto eu usar. E a gente usava direto. E ele é muito legal e muito cheiroso. Cara, e eu fiquei pensando, nossa, um pedacinho dura um monte. Dura. Então imagine se você tiver um pedaço de um tronco. Nossa, dá pra muita gente. Vou plantar essa árvore. Nossa, mas eu nem sei como que é, se tem, em que lugar Daqui que tem. 30 anos eu acho que posso pegar um pedaço. Mas sai um cheiro muito bom, cara. Parece, é o mesmo muito de bom. incenso, assim. É um É cheiro muito bom. melhor, na É. verdade, que muitos Ele tem um incensos. cheiro assim, meio doce, um cheirinho muito diferente de incenso. Diferente. Mas é bem legal. Só que ele não é bem o incenso. Então ele apaga. Apaga. Já o incenso, acho que ele já é feito pra queimar até o final, né? Mas sabe que hoje em dia tem alguns suportes para queimar palo santo que você coloca uma velinha embaixo e tem o suportezinho para você colocar ele. Daí a vela fica esquentando ele ali o tempo todo. Se você deixar, ele fica queimando. Entendi, que legal. É assim, muito bom. Isso aqui presta pra alguma coisa? Ajuda! Esse aí ainda é melhor do que as varetinhas preta. Porque ele é um pouquinho mais natural. Isso aqui chama dinheiro. Eu tô precisando de prosperidade, Francine. Então queime umas folhas de louro. Louro. Eu tenho um papagaio, você viu? Você viu Vai ele falar? queimar o Não, louro. não as Queimar o penas louro. do louro. Vai Só queimar o louro. as folhas da planta, não as penas do louro. Queimar canela também, o pauzinho ali da canela queimado. Soprar também. toda segunda ou na sexta? Com a É no porta, dia assim. primeiro, é no dia primeiro. Agora vamos pra... Como que eles falam? Não esqueço que fala. Tira, As magias. vamos pro principal. Né? Vai na página do Instituto lá, Felipe, por gentileza. Tá ali no Instituto Francine. Terra Ancestral. Tá no meu... Vai no Francine, daí lá no Francine na descrição tem o Instituto. Francine, Um pouquinho O pra cima. guardiã Aí, do Instituto Terra Ancestral. Direita. aí, direito. Isso aí, a direita ali, o arroba. Aí. Vai na central daí, por gentileza. Inclusive eu fiz uma publicação hoje ali, Lá de uma cerimônia que foi feita ontem. Só que daí foi a cerimônia do sagrado masculino, que daí foi uma cerimônia só para homens. Eu sempre vejo e daí eu penso nas perguntas, não sei porquê. É uma intuição. Tem bastante coisa. eu- Inclusive tem o YouTube ali, né? Tem alguma coisa, algum material do YouTube? Agora faz tempo que eu não posto nada, mas eu gosto muito de gravar áudios com meditações, com orações, que inclusive eu utilizo dentro das cerimônias. Que a gente faz Legal. muitas cerimônias que são temáticas, né? Por exemplo, recentemente a gente teve a cerimônia na força do raio azul e da chama violeta. Então, aí eu gravo áudios específicos com determinada oração, invocação para ser feita ali durante o processo. E algumas dessas orações e meditações têm postado lá na página do YouTube.
É bem Muito legal. É interessante. muita rede, né, pra ficar alimentando, né? É bastante coisa. Daí é muita coisa. É Tem o dia a dia. muita E eu coisa. fico impressionado quando eu vejo as pessoas que conseguem levar uma vida com todos os afazeres do dia e de tudo e ainda conseguir estar o dia todo criando conteúdo. Eu fico impressionado. Falo, É nossa, puxado, né? haja tempo e disposição pra fazer tudo isso. Nossa. Pessoas que mexem com rede social ou a própria rede não sabem o trabalho que dá, né? Nossa. Alimentar. Eu fico tentando ali. O que eu faço aqui? O que eu faço lá? Aham. Eu vejo o profissional. Mas eu tenho um leve problema com preguiça. Sabe? Não, e não é só você produzir a parte técnica ali, editar. Você tem que criar. Tem que ter uma ideia, uma inspiração ali, né, do que fazer. Teu espaço lá é grande do Instituto? Olha, depende do teu ponto de vista. A gente tem um espaço fechado, que é o salão, que é um pouquinho menor, cabe aproximadamente 20 pessoas. E agora a gente tem a tenda, que é na parte externa, que é maravilhosa. É uma energia incrível que ficou essa tenda, porque daí a gente consegue ter bastante contato visual com a natureza, pisar ali na terra, o fogo no centro, que cabe ali umas 40 pessoas aproximadamente. Mas a gente não chega a pôr tudo isso de pessoas por cerimônia, né? Atualmente a gente está fazendo 3 cerimônias por mês, justamente para dividir os grupos, porque eu acho muito mais importante a qualidade de uma vivência do que a quantidade, e a gente não conseguir dar o suporte necessário para cada pessoa, né? Antes de uma pessoa que procure um instituto consagrar a ayahuasca, você faz uma anamnese, que é a palavra? Anamnese. Isso mesmo. Com o quesito se a pessoa toma algum remédio, Isso. em relação a drogas. Tudo isso quando a pessoa te procura, é a primeira coisa que você vai Conversar. conversar e orientá-la, né? Exatamente. A gente manda uma pré-anamnese que é preenchida ali online mesmo, através de um formulário do Google Forms. Então ali eu já vou ter um primeiro contato com o histórico daquela pessoa, inclusive para ver se há um caso de contraindicação. Né? Pessoas que têm esquizofrenia, por exemplo, não podem consagrar a ayahuasca. Quando a pessoa toma a medicação, existe todo um cuidado que tem que ser tomado, uma instrução a ser passada, né? Então a gente faz toda essa avaliação inicialmente antes de receber de fato a pessoa lá no espaço. Não é bacana a gente tocar nesse ponto, né? Porque é aquilo que as pessoas buscam, né? Elas buscam segurança ao consagrar ayahuasca. A sua casa, eu já vi ali pelo Instagram, tem um CNPJ. Exatamente. Que é o requisito para você ter e poder consagrar ayahuasca. E além fora o povo... Não adianta ir na Shopee comprar, querer procurar lá, chacrona, lá e cipó. Sabe o que eu costumo dizer? Você falou, eu gostei dessa palavra ferramenta, né? A ayahuasca e todas as outras medicinas, ao nosso ver, na visão da nossa casa daí, são ferramentas. Nós lá tratamos essas ferramentas como sagradas. Mas existem muitas outras pessoas que tratam de outra forma. Então, muitas reportagens e casos que a gente vê aí na internet de pessoas que tiveram problemas com ayahuasca, enfim. Isso envolve o local aonde essa pessoa foi, o intuito que essa pessoa foi, né? E eu costumo brincar que a ayahuasca não cura ninguém. Ela te possibilita a autocura. Ela amplia a tua percepção para que você faça o teu processo interior. Então, por isso que a gente vê ela como uma ferramenta. E eu tenho uma ferramenta, eu vou usar ela de determinada maneira. Pode ser que você vai usar de outra. Né? Então, tudo, aquela coisa da magia que eu falei dos produtos, é isso? Tudo é a intenção que a gente coloca. Eu cansei de ver pessoas, às vezes, vou lá ver qual que é desse chá. Quando chega lá, meu amigo, vê que não é bem assim o negócio. Já teve casos. Porque elas vão com a intenção do quê? Só de experimentar? Curiosidade, ou às vezes porque o meu marido tá indo
eu vou lá porque meu marido tá... Não façam isso. Vá por você. Tem que ter um propósito para consagrar a medicina. A abertura ali é muito grande. Você entra em contato com coisas muito profundas. Eu, na minha primeira vez, eu voltei pro útero da minha mãe. Então, como é que você vai lidar com tudo aquilo que você acessou? Porque é isso que importa. Não é o que você vê, é o que você vai fazer com aquilo que você acessou. Então, isso da intenção é um requisito assim fundamental para uma boa experiência com a ayahuasca. É muito legal. O Caio que sabe. Eu sei. O Caio que sabe. Eu gosto. Você não vai com um propósito? Ah, eu quero melhorar tal aspecto, eu quero me conectar mais. Eu vou ser sincero pra você, sabe? Eu vou pra ajudar no trabalho. Porque Mas é um propósito. E daí no momento certo, eu me permito a eu experimentar e ter a minha consciência. Mas eu gosto de compartilhar algo que ajude. Auxiliar. Auxiliar, É. perfeito, perfeito. E o... Isso também é um propósito muito importante. Sabe o que eu gosto também? Deixa só o Fê voltar aqui, dele troca a câmera. Tá gostando? Aham, bem interessante. Gostou do espaço? Sentiu alguma energia aqui? Tá bem legal, Obrigado, Fê. bem boa Quer a uma energia água? daqui. Eu Não senti ofereço pra nada. ela. Tem alguns lugares que a gente vai que é complicado, né? Entendi. Então, Então, legal. Deixa eu cuidar do meu sobrenatural. Olha que bonito meu cabeça. Sobrenatural. Acho que é o tema certo, né? Legal. Você recomenda alguma leitura pro pessoal aí conhecer mais coisas? Você gosta de alguns temas assim que a maioria das pessoas, quem sabe, não tem a coragem de ler ou experimentar? Você queria dividir algo assim que vem em sua mente agora? você diz em relação à ayahuasca ou à espiritualidade como um todo? Eu acho que você pode ser bem generalista agora. Bom, pra quem quer expandir mesmo, dar um choque no cérebro, leia o livro de Urântia. É um bom início para entender um pouquinho melhor sobre o porquê estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, né? Deixar uma mensagem assim de que todos nós que estamos encarnados agora temos um papel, né? Não estamos aqui a passeio e nem por acaso. Estamos aqui Eu com acho uma missão. fantástico esse negócio da a reflexão. Dizem que os pilares, né, da felicidade colocaram vários itens, né, desse pilar da felicidade, que é você falavam sobre a relação entre dinheiro e felicidade. Aí diz que tem lá, para você ser feliz, você precisa de uma quantidade pequena de dinheiro que é o suficiente para as coisas que são necessárias, né, sem ser redundante, que é tipo casa, comida e roupa. Casa, comida e roupas, né? Que são coisas necessárias, porque você tem que ter uma casa para morar, senão você não pode ficar na rua. Roupas para você poder se abrigar do frio, que a roupa é necessária. E comida para você se manter. E depois eles vão além e colocam mais alguns itens que é a liberdade, reflexão, essas coisas, né? E refletir, e diz que amizade, né, amigos, liberdade e reflexão. Liberdade nem é a liberdade de estar solto, né, mas é a liberdade dos valores, né, da sociedade. Então, e a reflexão, que é importante para você refletir sobre as coisas e você poder contar para as pessoas alguma coisa. Refletir sozinho talvez não surta o efeito que deveria. Por isso que quando você reflete sobre algo, que você entende sobre alguma coisa, é muito importante você poder falar para as outras pessoas, para elas começarem a despertar para isso também. Então, compartilhar a reflexão de qualquer assunto que seja, né? Dos seus afazeres, da vida, dos propósitos, né? Que nem você está falando, que é da onde viemos, para onde vamos, qual que são realmente qual é o propósito, né, de viver.
Então, nascer, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas e morrer. Esse é o propósito da vida, né? É o que Não você vai pode fazer. ser, né? É o que você vai fazer da tua vida, né? De uma coisa única, né? Então, acho que você primeiro você precisa só expandir um pouco, sair um pouco, né? Dessa ideia que às vezes fica muito escondida, né? Essa ideia. Você começa só a trabalhar e descansar, trabalhar e descansar. A bolha Trabalha, da sociedade, a exato. bolha social, É. né? Exatamente. Mas agora a gente tá na internet, Mr. Murato. Então, as pessoas precisam refletir, Agora né, vocês estão sobre te essas conhecendo coisas. aí, cara. A ayahuasca é o primeiro caminho para sair, para abrir essa reflexão, ou antes de você experimentar, você já tinha alguma intenção, né? Você falou que tem um propósito. Você já tinha algum propósito antes? Ou não? Falou, não, vou experimentar e depois eu vejo o que vai ser. Depois, Não. com o tempo, eu vou refletindo sobre as minhas convicções, o que eu ando fazendo na minha vida. Eu não fui buscar procurando isso especificamente, mas foi algo que foi acontecendo gradativamente. Porque conforme eu fui me libertando de camadas mais grossas que eu carregava, emocionais, né, de culpas, de ressentimentos, de uma série de coisas, aí o ser começa a emergir e eu falei, eu tô aqui para fazer alguma coisa, eu não vivi tudo isso por acaso, tem algum motivo, né? E sim, a ayahuasca me ajudou a encontrar esse motivo, né? Eu passei por uma mudança tão intensa e tão radical do tipo que pessoas que me conheceram anos atrás, se me veem hoje, não vão dizer que eu sou a mesma pessoa? De jeito nenhum, nem me Isso que eu ia reconhecem. te falar isso, que como a vida leva as pessoas para caminhos totalmente inimagináveis, né? Então, uma decisão que você tomou mudou toda a tua vida. Olha só para onde foi a tua vida. Poderia ter sido um caminho muito diferente. O Instituto vai fazer 5 anos agora no final do ano, né? Se há 6, 7 anos atrás alguém falasse para mim, ó, você vai estar vivendo assim, fazendo esse... Ah, mentira, capaz, que doido. Nossa, isso é uma coisa que é muito estranho você pensar, né? Que o que a gente vive hoje, se nós mesmos fôssemos pro passado e contar, assim, você vai estar fazendo uma entrevista, assim, contasse... Vai estar no podcast. Ou você ia estar vivendo isso, né, na tua vida. Nossa, ia ser uma coisa muito... Você ia falar, nossa, não. Que viagem. Que viagem é essa? Que chá é esse? E geralmente esse que viagem é o que fala sobre a ayahuasca, né? Quando a gente conta que viagem. Vai lá, experiencia pra tu ver como é especial. Até aproveito a oportunidade aqui para deixar o meu convite para vocês conhecerem lá o nosso trabalho, a nossa casa. Talvez vai se identificar mais com um tipo de cerimônia ou outra, porque a gente, como é universalista, a gente abre em várias linhas, né? Tem os trabalhos xamânicos, tem o que é mais na linha dos orixás, tem o trabalho estelar, que é mais nessa pegada cósmica, é outro tipo de musicalidade, enfim, né? Aí vocês veem o que afiniza mais aí com o coraçãozinho de vocês e fica o convite para vocês conhecerem lá o nosso espaço. Legal. E geralmente é no período noturno. Não. Ou da tarde, da manhã, como que é? A gente, ou algumas cerimônias são no sábado, outras no domingo, porque tem muitas pessoas que trabalham no sábado e aí não conseguem participar com tranquilidade, se preparar para a cerimônia, então tem a do domingo, né? A duração é de 4 a 5 horas, às vezes fica um período maior lá, porque tem o lanche no final, até a pessoa se restabelecer para poder retornar em segurança para casa, né? Mas a gente não passa das 10 horas da noite. Todos os nossos trabalhos vão se encerrar até as 22 horas. A gente sabe que é longe, tem muitas pessoas de Curitiba, né, que vão consagrar e tem todo o trajeto até a sua casa. Então a gente procura deixar nesse horário para facilitar, para ser melhor para as pessoas mesmo. Eu brinco, né? Eu falo que eu não tenho mais idade para varar a noite em trabalho espiritual. Já fiz bastante isso, mas aí para trabalhar no outro dia é complicado, né? Então a gente procura respeitar esses horários aí. E nós estamos aqui um pouco afastados do centro de Colombo.
Pra quem chegou no centro de Colombo, fica longe, fica distante ali? Dessa... Não. Ali do Parque da Uva, que é bem ali no centro, Bem e é central. bem conhecido por conta Uhum. da festa da uva, vai dar 9, 10 quilômetros para frente. O acesso da chácara é super fácil, porque é tudo asfaltado. A gente tem, assim, 400 metros de um pedaço que é de chão, só para realmente acessar. É um espaço seguro, retirado, né? Então, não vai acontecer de aparecer alguém, não tem aquela coisa de vizinho com som alto, porque é tudo muito longe, é mais afastado, né? Então é um local bem tranquilo e é muito bonito. Depois olhem ali nas fotos, tem alguns registros assim do espaço. Depois a gente coloca, né? Muito legal. Isso aí, Acho que a cara. gente já vai estar encaminhando pro fim. Mas Papo não antes, gostoso, não né? antes das cartas que o Caio tá. Cartas, né? Você gosta de cartas, né? Eu gosto. Eu também gosto. Já joguei até profissional elas. Sério? Você era tarô? Não, era do baralho mesmo. Cigano? Jogava poker. Ele gosta de cartas, é verdade. E eu achando que tava falando sério. Falei, poxa, cartomante e tal. Não, mas eu gosto de brincar também com isso aí. Eu comecei com o tarô de Osho. Gostei dele. Daí eu fui um pouquinho mais a fundo. Daí tô pensando no Marcélia, quem sabe. Você tira pras pessoas? Aham. Vai bem bastante coisas. Usam Então, vamos bem rapidamente, né? Você Bem falou que a gente rapidinho. tá encerrando, mas assim, eu não trabalho com adivinhação. Não adianta me procurar pra saber se vai ganhar na Mega Sena, se o marido tá traindo, se vai... eu não faço esse tipo de jogo. Eu sou bem chata, na verdade. Eu perco o cliente, o dinheiro, mas eu não faço adivinhação. Eu vejo o tarot como uma ferramenta de autoconhecimento e de orientação. A decisão da sua vida é sua, né? Então, eu jogo dessa forma, para orientação, para tomadas de decisões, para ver o que sempre o tarô ele vai te trazer para você. O que você pode mudar em você para atingir o seu objetivo. Eu jogo dessa forma. Lógico, tem pessoas que jogam usam outros métodos, é mais divinatório e tudo mais, né? Para mim, o tarô é um estudo. Perfeito, perfeito. Tarô tem uma história, hein? Você dá pra conversar um bom tempo, né? Quem sabe? Eu tirei 2 pra você. Pode ficar à vontade de olhar. Vamos ver. Deixa eu ver que baralho que é esse? Isso aí é de Umbanda. Tem uma cartola? O que é isso aí? Alegrias e comemorações. Energia de criança, né? Uhum. Confirma uma âncora ao povo do mar. Eu não sei. Ele caiu. Eu falei, vamos esperar. O que eu espero de hoje nessa conversa? Caiu no chão. Ia tirar uma só, caiu 2. Falei, vou levar Mas essas 2. interpreta. Essa aqui é o espírito brincalhão. Cadê lá, Felipe? Aqui, ó. É um bonequinho, uma criança lá. Uma gracinha. Bonitinho, né? Alegrias e Você é uma comemorações. eterna criança? Eu sou uma eterna criança, juro pra você. Aqui diz, né? Alegrias e comemorações. Tem um lado bom. Hoje aconteceu uma coisa triste, Mr. Morato. O quê? Porra, eu não sou mais CLT? Eu sei que fugiu o papagaio. Saiu Aí voando, era me triste. Aí Me era abandonou. triste. O papagaio já foi levado, já. Já sequestraram o louro. Ele Aí, foi sequestrado, ele não quis ir embora. Ele foi sequestrado, coitado. Mas isso E, fica e pra outra vol- e conversa. voltou. Essa carta tem 2 lados positivos. Tem um negativo também, né? Mas o negativo não vem ao caso. Não, fala. Não, eu não sou especialista, só olho por olhar. É que daí, assim, toda carta tem, pelo menos dentro do meu estudo, né? Ela tem o seu lado luz e seu lado sombra. Aí, nesse momento de interpretação, é a intuição Aham. da gente que vai dizer o que é, o que não é. Entendi. E a âncora? A âncora é massa, né? Confirma. Então, confirmado, mano. Tá confirmada a participação do Morato lá na próxima cerimônia do Projeto, Instituto Vela Central. Projeto confirma. Uma âncora. Legal. Bonitas Mas era as só- imagens, né? Mas era só... Não, é bonito, né? Nossa, Bem que baralho bonito. É tudo 3D. Bonito, ó. Pra quem entende aqui, ó. Eu vou mostrar essa carta aqui, ó. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, paciência.
Mas tem a ver com um povo bacana aí. E vamos encerrando os nossos trabalhos. Podcast Pedreira, localizado na Rua da Pedreira, no Estúdio Pedreira, Em Colombo. que é redundante totalmente, né? Fica fácil de lembrar, né? É Estúdio Pedreira, tá no Instagram e tem os cortes no YouTube e tem o canal, né, oficial do estúdio mesmo. E é isso. E no Instagram tem o Instagram é o que arroba Estúdio Pedreira arroba Estúdio com Pedreira. E, de português, galera. Estúdio Pedreira. Estúdio Pedreira, né? Porque, porra, copiar americano, pelo amor de Deus, né? Poxa. Vamos honrar, né? O Estúdio nosso Pedreira. dialeto, o nosso idioma. Então, como você diz, vamos encerrar com... Pé direito, fala? Não é isso, né? Ah, não. Com chave de ouro? Com chave de ouro? Chave de ouro é bonito, né? Eu gosto dessas palavras. As palavras sempre bem ditas são excelentes pro ânimo das pessoas, né? Eu gostaria que você encerrasse com uma mensagem. Você, terapeuta holística, posso chamar assim? Pode. Que tem muitas ferramentas. Eu acho que ajuda muita gente. É um prazer ter te recebido aqui. Sempre que você se achar... Pô, Caio, eu gostaria de voltar lá conversar de um tema. Volte. Tá de portas abertas aqui. Eu te chamei por um convite de uma pessoa que te conhece. Agradeço a ela. Posso acho que falar o nome? Pode, né? Por favor. A Valéria. Muito obrigado. A conversa rendeu bastante. E eu só tenho gratidão com você. E quer dar uma última palavra para alguém especial? Um recado, o que você quiser, o espaço, esse é o seu momento de despedida. Uau! Bom, primeiramente gostaria de agradecer, né, pelo voto de confiança de vocês, sem nem me conhecer, só pela indicação da Valéria, né, receber a gente aqui para poder estar conversando sobre assuntos que ainda existem, muito preconceito, muitas ideias controversas sobre isso, né, então eu agradeço imensamente pelo espaço, pela oportunidade, né, e que possa chegar até mais pessoas que às vezes querem dar um passo em direção à sua melhora, esse despertar espiritual, essa conexão, ou às vezes alguém que está precisando mudar um hábito, ou tem algum tipo de vício, ou está passando por alguma doença, uma depressão, né, que possa ser uma porta para que trabalhe essa questão do preconceito, do medo, de conhecer algo novo, né? Eu gostaria de dizer que quando a nossa dor é maior do que o nosso medo, a gente dá o passo. Você não precisa chegar nesse nível, né? A gente pode aprender por amor também. Então fica o convite para quem sente no coração, às vezes uma saudade que não sabe do que é, ou que está sentindo um vazio, o que eu estou fazendo aqui, por que eu nasci, por que a minha mãe é essa, por que minha vida está desse jeito. Vai em busca de respostas e principalmente dentro de você, porque sempre as respostas estão dentro da gente, né? A gente tem os sinalizadores externamente, mas o divino, ele mora dentro de nós, ele vive no nosso coração, e é isso. Gratidão. Mr. Murato? Então é isso. Se você quiser saber mais, nós vamos deixar aqui o arroba da Fran, que lá você consegue encontrar todos. Eu vi ali, tem um site, né? Tem. É um link, né? Ali no link você consegue ter contato com as outras redes, né? E também quem for próximo, Curitiba, Colombo, pode conhecer mais lá. Muito obrigado, Fran. E o Caio também. Nosso operador, Felipe, faça a gentileza. Joga lá o Instagram de volta e clica naquele link. Que a foto da Fran lá tá bem bonita. Com todo respeito. Obrigada. É o da Fran, exato. Deixa na central, por gentileza, também. E o link é ali de baixo, ali. Esse mesmo. Clica nele aí. É um Linktree, né? Tipo...
Tá aí um tema que eu não toquei. É. Eu já sei, né, o que quer dizer isso aí, né? Mas vamos deixar para um outro momento, para curiosidade das pessoas. A coruja, né? É. Mas é isso aí. Esse é o gato do céu, pessoal. É, a coruja da sabedoria, parece, né? É? Eu acho que sim. Não sei. Não sei que É. é. Então vamos lá. Corta pra mim! Não, deixa na central, a central é bonita ali. Central ali, eu tô. Cuidar desse corpo. Gratidão a todos que acompanharam o programa. Segundo episódio. Estamos melhorando aos pouquinhos, fazendo uns upgrades aí. Mas uma hora a gente chega lá, quem sabe no episódio 1000, com 1000 seguidores, quem sabe, né? Mas essa mensagem com certeza vai chegar a muitas pessoas. Eu sei que o trabalho aqui só começa. E uma luz na vida, ou uma palavra, como eu disse, bendita a alguém, é o que vale. Faz a diferença. Então, gratidão, Francine, por estar aqui. E é isso, a gente encerra o programa de hoje. E até breve. Gratidão.